Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo é de número 2, a partir do verso de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículo 1. Esse mês de maio tem sido o mês da família. Estamos falando bastante sobre esse assunto nesse mês. Inclusive tivemos a nossa Family Conference, uma conferência profética abençoada sobre família. E ontem, por exemplo, nós tivemos o seminário Pais e Filhos. Quem esteve no seminário? Foi uma bênção, né, irmãos? Foi bênção demais. Deus falou muito ao nosso coração, fomos muito ministrados. Até aproveitar a oportunidade para agradecer pastor Alexandre, Andréia, Tiago, essa equipe maravilhosa, a Casa DG, Del, Léo, Su, as meninas, os meninos. Foi um tempo muito especial que o Senhor preparou para nós. Fomos muito abençoados. E estamos falando sobre família, e hoje será como uma continuação daquilo que vivemos ontem. Vamos encerrar o último domingo de maio falando sobre família, amém? Então, antes de eu ler o texto, eu quero fazer uma pergunta. Jesus está na sua casa? Pastor, eu tenho certeza, Jesus está na minha casa. Levante sua mão. Quero saber. Isso. Jesus está na minha. Agora a pergunta é: tem certeza? Diante das conversas que acontecem lá, diante das coisas que acontecem lá, Jesus está na sua casa? Vamos ver. No final a gente conversa sobre isso de novo. Amém? A palavra do Senhor diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala este desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam assim, arrazoavam, e disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele levantou, e no mesmo instante tomou o leito e retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Fala ao nosso coração, ministra sobre a nossa vida, ministra sobre a nossa casa, e que esta seja uma bênção, um pedaço do céu. Senhor, fala conosco, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade.
Jesus andou por muitos lugares. Jesus caminhou muito. Jesus esteve em muitas cidades, aldeias e vilarejos. Por onde Jesus passava, ele anunciava o reino e deixava um rastro de milagres. Jesus transformava de forma completa a vida das pessoas que atravessavam o seu caminho. Jesus, ele fez tanta coisa, mas tanta coisa, que João vai dizer que se fosse escrever os livros contando tudo que Jesus fez, em toda a terra não teria lugares para tantos livros. Jesus fez muitos milagres. Jesus fez coisas extraordinárias no tempo em que ele esteve vivendo o seu ministério. E ao longo desse ministério, Jesus não esteve somente em muitos lugares, mas também entrou em muitas casas. Jesus visitou pessoas. Jesus esteve em cidades. Jesus esteve em vilarejos. Jesus andou muito, mas não só esteve em cidades, ele também entrou em casas e visitou pessoas. Jesus esteve, por exemplo, na casa de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Jesus esteve na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus esteve na casa de Jairo, um chefe da sinagoga. Jesus esteve na casa de Simão, o fariseu. Foi à casa de Levi, aquele que foi chamado de Mateus. Jesus visitou muita gente, ele esteve em muitas casas. Porém, no texto que nós lemos, essa casa era diferente. Diferente por quê, pastor? Porque essa Jesus não visitava, Jesus habitava. Porque há uma diferença entre visita e habitação. Tem casas que Jesus visita, e tem casa que ele habita. Pastor, como você sabe? Porque o texto me mostra. No primeiro versículo que lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus estava de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. A Bíblia não diz numa casa, a Bíblia não fala em alguma casa, a Bíblia está sendo direta. Jesus estava em casa, e esta casa era em Cafarnaum, era a casa da sogra de Pedro, e Jesus esteve por lá por pelo menos 3 anos e meio, que foi o tempo que ele exerceu o seu ministério. Jesus fez daquela casa um lugar de estadia, um lugar onde ele passava tempo e ministrava ao coração de muitas pessoas. E a casa em que Jesus estava, ou em que Jesus habitava, havia muitas marcas, havia evidências da presença de Jesus. Quando eu perguntei para você, Jesus está na sua casa, é porque existem algumas evidências que comprovam a permanência de Jesus ou não. E a primeira evidência é: a casa em que Jesus está é um lugar de amor. A sua casa é um lugar de amor. A sua casa é um lugar aonde você olha nos olhos dos seus filhos. A sua casa é um lugar aonde você celebra o amor com a sua família. É um lugar de paz, de repouso, de tranquilidade. Na sua casa, você recebe visitas? Porque a Bíblia diz que a casa em que Jesus estava, havia muita gente. As pessoas souberam que Jesus estava lá e elas correram para lá. A Bíblia diz que muitos afluíram para aquele lugar.
Porque onde há amor, há muita gente. Onde Jesus está, as pessoas querem também estar ali. Agora a questão é: você gosta de ser visitado? E você tem pessoas que gostam de visitar você? Se a sua casa não tem muito movimento, se a sua casa não tem muita procura, você precisa rever alguns conceitos. Porque Jesus quer se manifestar na sua casa e a partir dela. Jesus quer fazer da sua casa uma casa de amor, onde as pessoas gostam de estar. Jesus quer fazer da sua casa uma casa de paz, onde os seus filhos gostam de retornar. Jesus quer fazer da sua casa uma casa de celebração, aonde o seu cônjuge não vê a hora de voltar. Quem sai de casa e não vê a hora de voltar? Tem alguém assim? Não precisa levantar a mão não, irmão. Não levanta, porque daí você vai comprometer o do lado. Deixa assim. Não levanta. Mas você precisa compreender que a casa em que Jesus está é uma casa que manifesta amor. É uma casa que exala amor. É uma casa que existe tempo de mesa. Uma casa aonde Jesus está é uma casa que tem tempo de mesa. Quanto tempo faz que você não senta com qualidade na mesa, olhando no olho, perguntando se tudo vai bem, sem olhar o celular? Porque a casa em que Jesus está tem gesto de carinho. A casa em que Jesus está tem palavra de gentileza. A casa em que Jesus está, há muita gente nela. Tem uma segunda marca, tem uma segunda evidência que Jesus está em casa. A casa em que Jesus está é um lugar de ensino. Diga bem forte: a casa que Jesus está é um lugar de ensino. No verso 2 a Bíblia vai dizer que Jesus anunciava-lhes. Em outra tradução, a Bíblia diz: e Jesus ensinava-lhes. Porque a casa onde Jesus está tem ensino. A gente aprende, a gente cresce um com o outro. Quando as críticas vêm, nós não ficamos chateados. Pelo contrário, podemos até ficar um pouquinho nervoso, mas depois a gente reflete e pensa: poxa, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso ser melhor para minha família. Porque a casa onde Jesus está tem um ensino. A gente aprende. Irmão, eu aprendo com os meus filhos. A Isabela tem 3 anos, o Benício tem 5 anos, e eu aprendo com eles. Eu aprendo com a minha esposa. Com essa eu aprendo todo dia, aleluia. Pensa na mulher que me ensina, irmão. E a gente precisa estar disposto a aprender. Porque se a gente quer Jesus na nossa casa, a nossa casa precisa ser um lugar de crescimento. Você já viu alguém ensinando uma vez, ensinando 2 vezes, ensinando 3 vezes, ensinando 4 vezes, e a pessoa não quer aprender? Não faz isso, faz aquilo. Aí faz errado. Não faz isso, faz aquilo. Aí faz errado. Aí faz isso, faz aquilo. Aí faz errado. Você quer aprender? Não, é que o que a pessoa faz? Cara, eu não tenho mais tempo. Eu vou ensinar quem quer aprender, eu vou ensinar quem está disposto. A casa em que Jesus está é uma casa que tem crescimento constante. Jesus ensina e eu aprendo. A minha esposa, o meu cônjuge me ensina e eu aprendo. Os meus filhos me ensinam e eu aprendo. A sua casa precisa ser um lugar de ensino. E a pergunta é: será que ela tem sido? Porque essa é uma evidência da presença de Jesus nela. Há quanto tempo você não senta para ensinar os seus filhos? E eu não estou falando de português, matemática. Eu não estou falando daquele tempo obrigatório que a escola exige. Eu estou falando num tempo de qualidade, de renúncia e de amor. Onde você vai sentar e vai falar: filho, senta aqui, o pai quer te ensinar os negócios. Senta aqui. Como é que você está? Você está bem? Como é que você está passando na escola?
Não, pai, na escola tem um menino que me machucou, tem um menino que me bateu. Não, filho, calma, o que aconteceu? Fala para ele que ele não pode fazer isso. Leva um chocolate para ele, diga que ele é um menino muito especial e querido, que é muito feio ele bater nas pessoas. Irmão, há quanto tempo você não senta com o seu filho para ensiná-lo? Porque a casa em que Jesus está é uma casa que tem ensino. A pergunta é: Jesus está mesmo na sua casa? Olha o silêncio da morte, irmão, para com isso, não me constranja. Diga bem forte: a partir de hoje, a minha casa será um lugar de amor e um lugar de ensino. Irmão, ninguém vai entrar na sua casa e sair da mesma forma que entrou. Teve um irmão que pegou ali, eu vou repetir. Ninguém vai entrar, ninguém vai passar pela sua casa, vai sair do mesmo jeito que entrou. Por quê? Porque a sua casa é um lugar de amor. A sua casa é um lugar onde as pessoas são amadas, são acolhidas, são abençoadas. A sua casa é um lugar de crescimento. As pessoas podem entrar mal, as pessoas podem entrar tristes, mas vão sair de lá abençoadas, vão sair de lá amadas, vão sair de lá sendo instruídas, vão sair de lá crescendo. Porque a casa onde Jesus está tem amor. A casa onde Jesus está é um lugar de ensino. E a casa onde Jesus está, anote isso, terceiro, é um lugar de pregação. A casa onde Jesus está presente é um ponto de pregação. É um lugar onde a palavra de Deus é pregada, aonde o evangelho é compartilhado, aonde vidas são alcançadas. A Bíblia diz: e Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus estava em casa, havia uma grande multidão lá, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus ministrava o coração daquelas pessoas. E a pergunta é: será que você tem feito o mesmo? Pai, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia com o seu filho? Mãe, quanto tempo faz você não fala de Jesus para sua filha? Marido, quanto tempo faz que você não coloca a sua família em volta da mesa e fala: hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor? Tem gente que faz muito tempo e tem gente que nunca fez. E Deus está dizendo: se você quer a minha presença na sua casa, chegou a hora de buscá-la. Porque quem busca acha, quem pede recebe. Sabe, queridos, não dá para a gente dar desculpa, não dá para a gente viver de qualquer forma, não dá mais tempo. Nós não podemos gastar o tempo precioso que temos sem ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, sem pregar a palavra da casa, dentro da nossa casa. Nós não podemos viver mais assim. Antigamente era diferente, hoje é uma necessidade absoluta. Porque se a gente não pregar a palavra para o nosso filho, o mundo vai pregar o pecado. Se a gente não pregar a palavra de Deus para as nossas crianças, o mundo vai pregar o pecado. E a pergunta é: o que você quer que o seu filho receba? Porque ele vai receber o que você estiver disposto a dar. Daqui a pouco você pode entrar num desespero dizendo: eu já não sei mais o que eu faço com meu filho. E Deus está dizendo: o que você fez com o tempo que eu te dei? Porque a responsabilidade é minha. O Benício e a Isabela são heranças do Senhor,
e eu tenho essa responsabilidade com eles. O papel de pregar a palavra de Deus não é da igreja. O papel de falar de Jesus para os meus filhos é meu. A casa aonde Jesus está é uma casa que a palavra era pregada, que o evangelho era compartilhado, que o reino de Deus era anunciado. E na sua casa você prega para a sua família, você fala de Jesus para os seus. Ontem a Isabela me encheu de orgulho. Cadê a princesa Isabela? Está ali do ladinho, 3 anos. Alguns irmãos da casa DG estavam ali na nossa salinha, e aí eu conversando com eles, a Isabela puxou a mãe já, né, mais conversadora, mais comunicativa, e aí ela já virou o centro das atenções e tal, e ali, e a galerinha conversando com ela, e ela falando, e aí eu, Isabela, fala para eles que Sansão foi engolido por um grande peixe. Ela falou: papai, não foi Sansão, foi Jonas. Aí eu fui dando linha. Isabela, fala para eles que passaram, o que passaram na porta mesmo? Papai, mataram um cordeirinho, passaram o sangue na porta e o mal não pôde entrar. 3 anos. É porque ela assiste culto? É porque em casa tem pregação da palavra, tem um evangelho sendo inculcado, tem um evangelho sendo anunciado, tem um evangelho sendo compartilhado. Irmão, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, exorte, ensine, instrua, pregue a palavra para sua família, pregue a palavra para sua casa, seja uma casa de oração, faça da sua casa uma igreja. Irmão, tem gente que vai entrar na tua casa e você vai declarar uma palavra de vida sobre a vida dela. Tem gente que vai te visitar para falar mal do marido, e você vai falar assim: eu escuto, fala. Olha, mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aí aquela amiga que veio para falar do marido, sabe o que ela faz? Ela guarda a sua insignificância e volta dizendo: eu preciso ser sábia. Porque, irmão, a gente sabe muito falar, e Deus está dizendo: se você tivesse a mesma intensidade na pregação da palavra, a tua vida, a tua casa, a tua família não será a mesma. Uma evidência da casa em que Jesus se faz presente: amor, ensino e pregação da palavra. Tem uma quarta evidência que eu quero compartilhar. O que, pastor? A casa em que Jesus está é um lugar de fé. Sim, aonde Jesus está, o ambiente é ambiente de fé. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. Alguns homens estiveram levando um paralítico para lá. Eu não sei quantos homens estavam com paralítico, era 4 que levava, mas a Bíblia vai dizer que alguns homens estavam com ele. Quando eles chegam, ao se deparar com aquela grande multidão, o texto nos falou e nos ministrou que eles desistiram e foram embora, amém? Que eles olharam e viram a dificuldade e falaram ao amigo paralítico e disseram: cara, tu vai nos perdoar, mas olha que multidão, não tem como nós entrar, vamos deixar para outro dia. Foi isso? Não. O texto vai dizer que aqueles homens procuraram um lugar
Aqueles homens, eles certamente olharam as portas, viram, sabe, o ponto para a entrada, havia muita gente, decidiram entrar por detrás, subir no telhado, quebrar o telhado, baixar o paralítico no ponto aonde Jesus estava. E o texto vai dizer assim: e vendo-lhe Jesus a fé. Porque na casa em que Jesus está é um lugar de fé. Irmão, todos nós um dia vamos ter a oportunidade de revelar a nossa fé. Porque a nossa fé não é revelada no culto. A nossa fé não é revelada nas coisas que estão dando certo. A nossa fé é revelada nos momentos de luta e de dor. Quando os problemas acontecem, o que você faz com ele? Será que você, de forma posicionada, diz: não importa o problema, eu vou vencer porque Jesus está comigo? Ou será que você reclama, murmura e sai chutando tudo? Como é você na sua casa diante dos desafios e das tribulações da vida? Eu não vou responder, mas o cônjuge que está do seu lado sabe. Se eu fosse lhe fazer uma visita, como você me receberia? Pastor, seja bem-vindo. Porque a primeira coisa que a gente faz ao receber alguém é receber bem, é dizer que está tudo bem. Só que a verdade, às vezes não é bem essa. No meio das tuas lutas, no meio dos teus problemas, no meio das tuas guerras, o que você faz? Porque a casa em que Jesus está, ela precisa ser um lugar de fé. Outro dia, o Benício acordou, dizendo assim: pai, eu tive um sonho. Papai, eu tive um sonho. Eu sonhei com o Dr. Bruno. Cadê o japonês? Está aí? Está lá atrás, japonês, nosso fotógrafo. Papai, eu tive um sonho com o Dr. Bruno. Eu sonhei isso. E nós estávamos no mercado, papai, e ele comprou 5 carrinhos para mim. 5 carrinhos da Hot Wheels. Aí eu falei: que legal, filho. Aí ele: pois é, né, papai? Aí eu falei assim com ele: filho, vamos orar? Bota o joelho no chão aí. E eu com ele: Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Benício sonhou, que seja uma resposta para as nossas vidas. Abençoa o tio Bruno, abençoa a família dele. E se o Senhor quiser operar um milagre na vida do Benício, para que assim aconteça conforme o sonho dele, faça, Senhor, no nome de Jesus. O tempo passou, eu compartilhei com o Bruno: Bruno, o Benício teve um sonho contigo. Falei isso, falei aquilo. Daqui a pouco ele assim: pastor, avisa o Benício que eu comprei 5 carrinhos para ele. Irmão, não perca as oportunidades para ensinar fé para os seus filhos. Não perca a oportunidade para provocar fé no coração e no entendimento do seu filho. Irmãos, eu não sei se vocês já pensaram, mas o que está no coração dele vai fazer toda a diferença para um futuro extraordinário. Ele só tem 5 anos, mas se ele estiver firmado na rocha, ele vai alcançar os propósitos, ele vai alcançar as bênçãos, ele vai viver o que Deus tem para ele. A sua casa é esse lugar de fé que você ensina a fé e vive a fé com seu filho. Porque muitos estão na igreja, mas poucos estão em fé. Na hora do problema, o que você faz? Uma porta se fechou, qual é a sua reação? Um negócio não deu certo, o que você fala?
apertou, como você reage com os seus filhos, dificultou, qual é o linguajar dentro da sua casa? Porque o que você fala ou o que você faz revela o que está dentro. Pastor, eu sou homem de fé. Uma hora a profecia encontra o profeta. Eu sou homem de fé. Amém. Eu também acredito nisso. Mas permaneça. Um dia todos nós vamos ser experimentados. Mais cedo, mais tarde. Pastor, eu já fui. Fique atento, porque você pode ser de novo. No mundo tereis aflições. Não é sobre começar, é sobre terminar. Como você começou, não importa. O que importa é como você termina. Que a sua casa seja um lugar de amor, de ensino, de pregação da palavra e um ambiente de muita fé. Que os seus filhos possam encontrar amor lá. Que as pessoas que te visitam recebam o amor que flui de lá. Que na sua casa haja crescimento. Que na sua casa haja pregação. O evangelho precisa ser pregado e que comece dentro do meu lar. Que na sua casa tenha fé. Não perca as oportunidades para revelar na fé. Outra vez, eu e minha família estávamos num lugar de lazer. Ganhamos de presente de um casal muito especial. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Estávamos no ambiente de lazer. E aí, naquele momento mais importante e especial, naquela hora de alegria completa, o Espírito Santo falou ao meu coração e eu não perdi a oportunidade. Eu parei toda a brincadeira, peguei o Benício e a Isabela e disse assim: filho, sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus é bom e a igreja é uma bênção. Jesus usou a igreja para abençoar a nossa família, filho, para estarmos aqui. Porque eu quero inculcar na cabeça do meu filho que Jesus é bom e a igreja é uma bênção. Faça as oportunidades da sua casa serem oportunidades para crescimento, para aperfeiçoamento, para manifestar o amor e incentivar a fé. Agora, a triste realidade é que muitas casas, o pai quer trazer o filho para a igreja, mas na primeira oportunidade de exercitar a fé, tropeça. O filho às vezes diz para o pai: pai, é o Jesus que faz milagres que o pastor disse. Será que ele não pode fazer milagre aqui também? Porque às vezes nós levamos eles para a igreja, mas não somos igreja dentro da nossa própria casa. A casa em que Jesus está é um lugar de fé. A casa em que Jesus está é um lugar de conversas difíceis. Anote isso. Principalmente se na casa tiver mulher. As irmãs, oh aleluia, Pai do Senhor, viu? Já não entendi, já quer ir para uma conversa difícil. É assim que funciona, né, Léo? Irmão, a casa em que Jesus está é uma casa de conversa difícil. A Bíblia vai dizer que quando Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados, uns fariseus, uns escribas começam a razoar entre si, começam a murmurar entre si, e Jesus entra num confronto com eles.
Eles afrontaram, mas Jesus entrou no confronto. Porque a casa em que Jesus está tem ordem. A casa em que Jesus está tem conversa que a gente não gostaria de ter, mas é obrigado a ter para trazer alinhamento. Deus está levantando uma geração de homens que não serão omissos, mas terão uma voz de destino e de direção para a sua casa. Tem homens que foram levantados por Deus assim. Porque tem vezes, irmão, que você vai ter que olhar no olho do filho e vai falar não. Tem horas que você vai ter que pegar na mão da esposa e vai falar: meu amor, nós não podemos comprar isso agora. Porque está cheio de homem que sabe ser valentão com seus filhos, que sabe brigar com as suas esposas, mas na hora do vamos ver é frouxo. Para não se incomodar, deixa. Para não se incomodar, dá. E aí a conta chega. Está cheio de casamento sendo destruído por causa de Satanás, pastor. Não, porque não tem conversa difícil dentro de casa. Irmão, eu como pastor de igreja, eu tenho uma missão muito grande, uma responsabilidade maior ainda: cuidar de pessoas. Primeiro eu preciso cuidar da minha casa, e aí eu preciso cuidar das pessoas. E graças a Deus, o reino está expandindo nesse lugar. E a gente não consegue cuidar de todo mundo sozinho. Então, nós levantamos alguns líderes, direcionados por Deus, cuidamos desses líderes. E a ideia é que os líderes cuidem de outros e os outros cuidem de outros, para que o fardo fique leve para todos. E tem horas que tem alguns cabeção que faz o que não era para fazer, se mete aonde não era para se meter. E aí eu falo: poxa, eu vou ter que falar, cara. Eu vou ter que chamar atenção. Eu não queria, mas eu sou obrigado, porque eu preciso que o reino de Deus seja um reino de amor e com ordem. Tem hora que a gente vai ter que chamar atenção, tem hora que a gente vai ter que ter conversa difícil. O próprio Jesus teve. Essa casa tinha muita gente. Alguns começaram a murmurar. Jesus parou tudo e falou: ei, por que vocês estão falando assim? Olha para mim aqui, por que vocês estão agindo dessa forma? Vocês estão achando que eu não tenho poder para isso? Eu preciso falar para vocês que foi o Pai que me enviou. Eu preciso colocar ordem aqui. Fica você assim, fica você assim, fica você assim. Alinha. Deus está dizendo que a casa em que Jesus está não é a casa que Jesus visita, é a casa que Ele habita. Tem conversa difícil. Marido, chegou a hora de você chamar a esposa para conversar, não para brigar, não para criticar, mas para alinhamento. Está na hora de vocês pegarem os filhos de vocês e sentar com eles para alinhar. Porque onde há desordem, haverá destruição. A casa em que Jesus está é um lugar de perdão. Verso de número 10, a Bíblia vai dizer que antes de Jesus curar o paralítico, Ele olha para ele e diz: os seus pecados estão perdoados. Porque é impossível ter uma casa de amor sem ser uma casa de perdão. Toda casa de amor tem que ter perdão.
Nós aprendemos ontem aqui, pastor Alexandre ministrou dizendo que o perdão é necessidade. Perdão não é um luxo, é uma necessidade para quem quer que o seu relacionamento seja duradouro. A sua casa será uma casa abençoada se houver perdão, irmão. E não vem dizer que não é porque é. Afinal, todo mundo erra. Mais cedo ou mais tarde a sua esposa vai falar o que você não gostaria de ouvir, ou você vai falar o que a esposa não queria escutar. Os filhos vão entristecer o seu coração. O Benício vai passar correndo na frente da igreja. Aí, ó. E a gente vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar. Porque se eu quero a minha casa uma casa onde Jesus se manifesta, eu preciso fazer dela um lugar de perdão. Graças a Deus hoje não vem ninguém assim, mas tem gente que por causa de um problema dorme de calça jeans por mais de um mês. Tem algum casal que já fez isso? Não levanta a mão, irmão, não levanta não, porque aí vai constranger demais. Pastor, não falo enquanto não falar comigo. Aí chega na igreja, Jesus está na sua casa? Tá, Jesus está lá. Pastor, só de raiva vai ficar um mês comendo só arroz com feijão. Não vou fazer mais nada. Se quiser, quer. Se não, que vai para o restaurante. Deus está destruindo casas de punições e trazendo conversão para a casa de perdão. A tua casa não será um campo de batalha. A tua casa não será um campo de guerra. A tua casa não será um lugar de orgulho. A tua casa não será governada pelo orgulho. A tua casa será governada pela presença do Espírito manso de Deus, do Espírito humilde de Jesus. A sua casa vai ser governada pela graça, pelo favor, pelo amor de Deus. A tua casa vai ser governada pelo Espírito Santo. Haverá perdão, e perdão de forma abundante, porque a sua casa é um lugar de misericórdia. Se tiver alguém aqui que está meio borocochô com a esposa, vai sair daqui diferente. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz para ele: ô cabeção, que a sua casa seja um lugar de paz e de misericórdia. Irmão, conta para mim aqui, conta. Quando aperta, dá uma briga, vocês se perdoam logo? As mulheres, só as mulheres. Quando o marido faz algo que você não gosta, como é que você reage? Você perdoa assim logo, fácil? Deu? Porque a sua casa precisa ser um lugar de perdão. Maridão, quando alguém pisa na bola com você, qual é a sua reação? Está perdoando fácil ou está aí esperando algum tempo? Porque a casa em que Jesus está, a casa que Ele está presente, é um lugar de perdão. É um lugar de perdão, mas também é um lugar de milagres. A casa em que Jesus está é um lugar de milagres. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra, eu te mando, levanta-te. Eu te mando, levanta-te. A Bíblia vai dizer que o paralítico levanta.
toma o seu leito e anda, porque Jesus estava na casa, e a casa em que Ele está é uma casa de milagre. Ei, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, eu quero liberar essa palavra sobre a tua família. Na tua casa vai haver milagres poderosos, na tua casa vai haver resposta de Deus de forma poderosa, na tua casa vão acontecer muitos milagres. Os teus filhos vão andar em milagres, a sua geração vai andar em milagre, a sua família vai experimentar milagres. Talvez você está orando, está buscando, está desejando, e Deus está dizendo: se prepara, porque eu vou fazer, eu vou agir. 2023 é ano de milagre. Jesus está na casa, tem milagre. Jesus está em casa, tem resposta. Jesus está em casa, o sobrenatural acontece. Jesus está em casa, o céu se abre. Jesus está em casa, o filho é abençoado. Se prepara para viver milagres. Não, você não está entendendo. Eu não estou liberando uma palavra ao vento, eu estou declarando uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua família. Se prepara para viver milagres. Se prepara para ver o agir de Deus como você nunca viu antes. Se prepara, porque a casa em que Jesus está é um lugar de milagres. E a casa em que Jesus está não só é um lugar de milagres, como também, Léo, é um lugar de alegria. Pastor, como você sabe disso? Irmão, como é que fica a vida daquele que vive o milagre? Você vive o milagre, como é que você fica? Triste? Você vive o milagre, você chora de tristeza? Irmão, quem vive milagre sai pulando de alegria. Quem vive milagre sai pulando de alegria. Quem vive milagre sai pulando de alegria. Eu não sei porque você não está pulando ainda. Não sei porque você não está pulando ainda. Não sei porque você não está celebrando ainda. Porque fé não é esperar acontecer para agir. Fé é agir sabendo que vai acontecer. Eu vou repetir mais uma vez: você vai pular de alegria na sua casa pelo milagre que Deus vai fazer. E eu não sei porque você ainda não está pulando de alegria. Eu fosse você, eu pulava de alegria. Eu pulava de alegria. Ei, haverá alegria na sua casa. Haverá felicidade na sua casa. Haverá paz na sua casa. Você e a sua casa vão celebrar em alegria.